Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Formulando, o canal que desbloqueia o conhecimento magistral e te ajuda a entender melhor os benefícios dos tratamentos personalizados. Eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, com 20 anos de experiência no setor magistral. Vem com a gente porque aqui você vai receber uma dose extra de conhecimento. Vamos falar de casos de sucesso e das últimas tendências em tratamentos personalizados. Eu sou Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica, com mais de 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. O verão está aí, e com ele o tema emagrecimento ganha ainda mais prestígio e destaque. E vamos explorar as conexões entre a medicina integrativa e a farmácia magistral, na criação de abordagens personalizadas para o tratamento do emagrecimento. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar do Ministério da Saúde mostram que a obesidade está presente em 31,8% da população e de sobrepeso é de 34,6%. Estamos em uma epidemia da doença obesidade. E se considerarmos que ela é a porta de entrada para inúmeras comorbidades que afetam a qualidade de vida e a saúde da população, tudo isso gera inúmeras consequências para a sociedade. Com todo esse contexto, vem com a gente entender melhor os tratamentos que ajudam de verdade na perda de peso de maneira saudável e, em especial, na saúde de quem de fato precisa emagrecer. Doutora Amanda e Mica, sejam bem-vindas ao mais um Formulando. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Mica, para a gente começar nosso podcast de hoje, fala um pouquinho para a gente o que é a Bscience. Por que você criou a Bscience? A Bscience ela foi criada com o intuito de compartilhar conhecimento, ser ciência, né? Se a gente for pensar, a tradução seria ser ciência. E trazer esse conhecimento para ser compartilhado no dia a dia de uma forma muito multidisciplinar, que é a forma como eu vejo, que é a conexão entre as pessoas. E essa conexão ela é importante porque, de novo, né, a gente não é um ser dissociado, às vezes a gente está pensando algo que pode ser aplicado. E como farmacêutica, eu me vejo muito complementando o dia a dia do médico, que é com quem eu tenho uma grande convivência. Eu sempre falo que cada um no seu quadrado, mas quando a gente se conecta, isso se expande de uma forma muito grande. Então, a Bscience, ela tem um trabalho de mentoria junto a empresas também, sejam de produtos acabados ou matéria-prima. Tenho feito também desenvolvimento de linhas de produtos, né, para médicos, para a indústria. Então, é desde um produto cosmético, dermocosmético e nutracêuticos, e a base dos cursos também, né? E disso nasceu o Skin Connection, que esse ano foi realizado junto com Dominique Ducrest, que é um parceiro meu da França, e que tem um Skin Digital Summit, para levar conhecimento de boa qualidade e informação sobre a pele. Então, a ideia é realmente ter uma base científica forte, mas que seja aplicada. Porque muitas vezes eu digo, a gente lê vários artigos e tem coisa que a gente lê no artigo vai aplicar no dia a dia, ou de um ativo a gente lê e não vê essa resposta. Então, é trazer essa realidade, essa luz no dia a dia do prescritor, porque no intuito final, eu sempre falo, quando o prescritor ele entende, ele consegue fazer essa associação de uma forma correta, você vai melhorar a qualidade de vida de uma pessoa na ponta. Então, eu acho que esse é um ponto que a Bscience tem realmente de compartilhar conhecimento com várias especialidades e ser muito multidisciplinar. É um propósito forte, né, Mica? Parabéns. Exatamente. E assim, você sempre coloca muito essa questão, né, do compartilhamento de conhecimento com os médicos. Você, como farmacêutica, são 28 anos de história, né, Mica? Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória em relação aos estudos que você desenvolveu durante toda essa trajetória, como que você se conecta com os médicos, como é que você consegue ter essa triangulação que você acabou de falar. A gente sempre fala muito disso, né? A base é sempre o prescritor, cada um com o seu farmacêutico, porque tem que haver essa identidade, né, dos prescritores com o farmacêutico para ter um benefício maior
pro paciente. Fala um pouquinho pra gente disso. Eu acho que começou na própria Natura, quando eu trabalhava em pesquisa e desenvolvimento, e eu acabei pegando linhas que era pele sensível, manchas, era patologia já desde lá. E já lá eu comecei a trabalhar com a doutora Flávia Ador. A gente começou a ter um contato, né? Então isso acho que foi estimulando. Eu sempre tentei entender tudo o que eu faço. Então, às vezes, para você conseguir entender e aplicar isso no dia a dia, você tem que ter a convivência com o outro, saber da dor do outro lado, né? E isso veio num crescente, logicamente, nos últimos 15 anos, que eu tive uma proximidade maior com a classe médica, e aí é aquela minha coisa da curiosidade. Não estou me pedindo isso, mas o que será que isso tem a ver com uma patologia? O que é? E eu, quando ia para os congressos, todo mundo dava risada, porque eu ficava nos congressos de inflamação. Tudo que tinha inflamação no stand, eu ficava lá olhando. Nossa, olha que via fisiológica, bioquímica legal. Olha, isso forma aquilo. E aí eu fui num crescente, mas sempre complementando ou trazendo uma solução, né, para o médico que me ligava, porque ele sabia que eu gostava de estudar essa parte. Ai, Mica, estou com um caso assim que o medicamento já não deu resultado. O que você faria? E a gente discutia, sempre se discute junto, eu sempre peço a fisiopatologia e faço a indicação dos ativos. Mas isso se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá no PubMed, vou pesquiso, olho outro lugar e vou fazendo a construção. Então, isso foi uma construção, né? A gente todos vivemos uma jornada, né? E a minha escolha da jornada foi sempre com essa base científica, mas aplicada, porque às vezes não adianta você trazer algo maravilhoso que você não consegue aplicar. E os congressos, né, os mundiais que eu participei lá fora, me trouxe muito essa bagagem de olhar para aquilo, isso aqui dá para ser aplicado, isso daqui dá para trazer para o mercado brasileiro, porque eu tenho a farmácia magistral, que dá para fazer essa aplicação. E não trazer uma coisa que é irreal e você não conseguir fazer. Esse é o dia a dia, porque o médico tem muitos desafios durante o dia. Né? Ele tem um monte de coisa para pensar. Então, acho que a gente tem que realmente trabalhar de uma forma conjunta com eles para facilitar a vida deles e trazer uma solução que seja efetiva. Não um achismo. Isso aqui é moda, vai funcionar. Não, às vezes não. Aí eu volto de novo. Muitas vezes o básico, né, te traz. Se você olhar a medicina chinesa, ele usa aqueles fitoterápicos há quanto tempo? Com certeza. Né? Então, o básico, muitas vezes, te traz uma boa resposta. E todo mundo está tão atrás de novidade, tem tanta coisa que, às vezes, só coloca um pezinho e fala, isso aqui ficou lindo e maravilhoso. E não é. Então, a gente tem que ter ser crítico como farmacêutico também. Nossa, me trouxeram isso. Será que é? Né? Será que eu não vou... E tem uma coisa do tempo, que eu tenho muito comigo. Né? Eu não vou tirar ninguém de casa para falar balela, para desperdiçar o tempo do outro. Que é uma premissa. Então, se eu convidar o Fábio para vir conversar comigo, vamos falar de um assunto, mas tem que agregar. Então, tem que ter essa conjunção agregadora para realmente ser bom para todo mundo. Então, é uma troca, né? A gente vive de trocas energéticas, então essa troca tem que ser boa e benéfica para todos. Isso aí. E dentro de todo esse contexto aí, né, até para a gente vir para o nosso assunto, esse ano aqui de 2023 você participou do Congresso Mundial de Emagrecimento, que foi em Dallas. Conta um pouquinho para a gente, né, do que você viu lá como sendo aí as grandes últimas novidades ou tendências quando o assunto é emagrecimento. Na realidade, o Obesity Week, que foi em Dallas, ele trouxe... eu sempre fui muito inserida dentro da área da dermatologia. E quando a gente fala em dermatologia, a gente está falando em pele, em flacidez. E o emagrecimento entra nele. E a nutrologia também trabalha muito isso, que é uma outra área que eu atuo muito. Eu fui ver um outro olhar. Né? O que será que estão falando na obesidade? O que é, né, a grande onda do Ozempic? Né? A gente ainda vive e vai viver. Lá também se fala do IGOV numa dosagem maior. Mas, assim, o que ficou marcado? Que, por exemplo, numa das aulas que eu assisti, que era a diversidade da obesidade numa perspectiva global, tinha de cada continente eles discutindo obesidade. E aí você vê que realmente não tem uma regra igual para todo mundo, porque tem hábitos diferentes, alimentos diferentes, e as pessoas não conseguem, o resultado é igual para todo mundo. Não é. Né? Então, isso foi uma coisa que ficou muito clara.
E uma coisa que foi discutida o tempo todo no Congresso foi a questão do... meu Deus, é o BMI, é o Body Mass Index, né, que eles usam lá como padrão. Ele mostrava assim, tem uma pessoa com índice de massa corporal X, né, que ela tá as duas com o mesmo índice, só que uma muito mais com um grau de gordura muito maior do que a outra. Então, o que se falou muito foi a questão do fenótipo metabólico, né, saudável e não saudável. E aí isso traz uma conexão com, de novo, fenótipo, essa não é o gene, mas é já a resposta da interação do gene com o meio ambiente. Uhum. Então, isso começou a mostrar que a parte não só do índice, mas a parte molecular, ele era extremamente importante. Então, em todas as categorias da medicina, a gente começa a olhar o movimento para essa leitura da biologia molecular, de como está sendo a interação, né, seja da enzima, do hormônio, da glialina, da leptina, como é que ele está agindo, como é que ele interage. E o intestino aparece, começa a aparecer com uma constância também, foi o primeiro congresso que eu participei nesse sentido, aparece mostrando essa interação do intestino com a obesidade, né, o desequilíbrio da produção hormonal, que, de novo, os hormônios acontecem nesse intestino, para você ter uma resposta melhor. Mas a questão do fenótipo, né? Então, ele não está falando mais do genótipo, ele está falando do fenótipo, e ele fala desse índice de massa corporal biológico, que então seria outra medida falando muito dessa questão molecular, de novo, da biologia molecular. E, doutora Amanda, você trabalha já há algum tempo já com gerenciamento de peso, né? Como é que está aí a questão da obesidade no Brasil? Fala um pouquinho para a gente desses números, o que você tem para trazer para a gente. A Mica estava lá fora vendo como é que tá sendo as tendências do mundo. Hoje, como é que você tem visto a obesidade no Brasil? Então, Fábio, hoje a obesidade é uma epidemia que a gente vive. A população, 31,8% da população é acometida por obesidade. Nós tivemos um crescimento nos últimos 12 anos de 15,4 pontos percentuais. E a expectativa da população brasileira é para, em 2035, chegar a 41% de pessoas obesas, sendo que também 34,6% estão na zona de sobrepeso. E cada vez mais vem aumentando o índice de cirurgias bariátricas, principalmente por planos de saúde. No SUS ainda é um pouco aquém, só que o panorama, a tendência é cada vez piorar mais, porque as pessoas vem aumentando muito o número de pessoas sedentárias e a má alimentação vem se disseminando. E aí, quando você fala, você estava falando comigo antes de a gente começar a gravar sobre um paciente seu que chegou no consultório já na terceira cirurgia bariátrica. Como é que isso está sendo gerenciado dentro dos consultórios? Como é que está o nível até de negligência de outros colegas em relação a entender que a cirurgia bariátrica ela deve acontecer, mas quando deve acontecer? Como é que você tem visto isso? Então, eu vejo muita indicação de cirurgia bariátrica, muitos, sim, bem indicadas. É uma cirurgia metabólica, ela tem seus benefícios, só que precisa de todo um preparo corporal, de todo um estado nutricional adequado, porque você tratar só como restrição alimentar não é isso, como a Mica falou. A gente tem um contexto de saúde intestinal, da produção hormonal, e só a restrição alimentar não é o suficiente. A reprogramação do estilo de vida é o grande desafio, não é? Sim. Dentro, assim, de todo o seu cenário terapêutico, né, no seu dia a dia da clínica, aonde você vê, assim, quais são as principais expectativas com que o paciente chega e quais são ali os maiores desafios? A principal expectativa é emagrecimento de grande quantidade de peso, de uma perda importante de peso, num curto período de tempo. As pessoas querem resultados imediatos e não é viável, porque além de não ser viável, não é sustentável por longo prazo, e o maior desafio é a mudança do hábito de vida. Melhora dos hábitos alimentares, introdução de atividade física ou execução de atividade física regular. E
Complementando uma coisa, então, que a Mica trouxe para a gente, de toda essa questão da composição corporal, né, onde a gente tem aí muitos obesos sarcopênicos, né, e que isso também gera ali um problema de saúde muito grande. Como que é a composição corporal, de modo geral, dos pacientes que te procuram? A grande maioria com percentual de gordura aumentado. É a obesidade sarcopênica mesmo. E isso, então, na clínica médica é comum no dia a dia. Sim. E o sedentarismo, ele é uma característica inerente, de fato, dessa população? Sim. Sedentarismo e mau hábito alimentar. E, Mica, e como é que isso tem sido visto lá fora, quando a gente fala em relação da cirurgia bariátrica? No congresso que você teve lá em Dallas, eles falaram sobre essas manobras cirúrgicas e como que isso tem sido visto devido à reincidência desses ex-obesos que se tornam obesos novamente? Eles falaram muito em memória fisiológica, né? Que a gente tem uma memória que fica e não é porque você fez a operação a bariátrica que isso vai se resolver. Se fala muito então dessa questão do o estilo de vida. Você perder peso não quer dizer que você de novo é saudável, que aquilo lá não quer dizer que era a grande discussão, né? Dos produtos para GLP-1, você perdia muito peso, mas na verdade esse peso era muito grande e a quantidade de massa magra sendo perdida, além da gordura. Então, essa questão do bariátrico, ele entra, mas ele fala dessa falta dos nutrientes, e lá, diferente daqui, não tem a farmácia magistral para fazer essa recomposição, mas o intestino também começa a entrar e o fígado. Né? Então, começa a ter esse olhar, né? Talvez já tenha, foi aquilo que eu disse, né? A primeira vez que eu participo, mas para mim ficou muito evidente dessa questão metabólica, da saúde metabólica, que aí vem da obesidade, né? Vai ter o diabetes, você vai ter hipertensão, doenças cardiovasculares, você conseguir melhorar esse panorama, né? Então, só fazer a bariátrica, você não vai fazer com que você tenha essa melhora metabólica. Então, eles tentam trazer essa melhora do metabolismo para você ter, mesmo independente da perda de peso, você manter a saúde metabólica, restabelece a saúde metabólica e isso vai te trazer mais saúde. Porque se você conseguir controlar a diabetes, você conseguir controlar a ingestão, né, e não necessariamente só de carboidrato, que também foi outra crítica, né? Eu tenho essas dietas ortodoxas. De novo, o que foi muito dito, que me marcou muito, tanto é que eu falei que quando eu voltei de lá, eu falei, vou mudar meu estilo de vida, porque eu não sou uma pessoa que faço atividade de resistência, que é a musculação. Eu falei, não, depois daqui eu vi que eu tenho que fazer musculação de qualquer jeito e consumir proteína, porque ali estava muito claro, se eu ficar obesa e tomar um medicamento, eu vou perder proteína, eu vou perder massa magra e a massa gorda, mas a massa magra na mesma proporção. Então, de sarcopenia, você vê, foi a questão da aula do coreano, do médico coreano, Dr. Lin, ele falando, então, lá na Coreia, no Japão, tem 3% de obesos versus Estados Unidos, 31%. E no diabetes, você tem a proporção de diabéticos na Coreia. Então, essa falta né, aí eu estava com uma endocrinologista que ama músculo, falou, isso é falta de densidade muscular, porque aí a gordura se acumula em todo quanto é lugar onde você tem um afrouxamento. Ela falou, você vai estar com gordura aí nas suas pernas, gordura não visceral, mas no corpo como um todo. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, pois é, nem o magro que eu achava que era uma coisa benéfica, não necessariamente tem pessoas que vão ter saúde, mas isso também tende a te fazer com que você tenha a síndrome metabólica. Então, o quanto o músculo ele é importante para a nossa saúde hoje é uma coisa clara. E lá na obesidade ficou, porque dentro das discussões era isso. Aí eu perdi gordura tomando medicamento, mas perdi massa magra junto. E isso para eles é uma leitura muito negativa. Então, como é que eu vou fazer para que essa pessoa não tenha... Preserve, né? Preserve. Essa é a grande discussão. Como se preserva. E teve um fisiologista, não era nem médico, teve aula de um fisiologista
que ele estava falando da associação, do uso do medicamento. Ele falou, não precisa ser atividades. Então, ele estava falando da caminhada. Ele deu várias opções. Então, ele falou, mas tem que fazer uma atividade física para tentar preservar essa massa magra. Foi uma das grandes discussões do uso de medicamento, como preservar a massa magra. Talvez a doutora Amanda veja isso também, mas aí essa interação do lifestyle, do estilo de vida, é extremamente importante. Ele impacta diretamente no resultado. Doutora Amanda, eu ia fazer uma pergunta justamente nesse sentido. Quais são os impactos dessa perda de peso abrupta, né? Você acabou de falar para a gente que os seus pacientes chegam e falam assim, eu quero perder peso em 30 dias, eu quero perder 10, 20 quilos em 30 dias. Quais são os impactos para a saúde da pessoa quando ela perde peso dessa forma? O paciente bariátrico passa muito por isso, né? Então, o principal de todos é a deficiência nutricional. Uhum. Além de que a produção hormonal fica prejudicada, sono fica prejudicado, mas piora da desbiose. O impacto, ele é global. Uhum. Então, a perda de peso rápida, ela pode acontecer e acontece em muitos casos, mas não quer dizer que é saudável e que é sustentável. Uhum. A inflamação, nesse caso, também só aumenta, né? Só aumenta. E o que seria uma perda de peso saudável? Tem uma métrica disso? Quanto você deve perder de peso? Eu estou lá com 20 quilos, 30 quilos acima do meu peso. Eu vou fazer uma programação com a doutora Amanda para perder peso. Em quanto tempo você acha saudável perder esse peso extra? Fábio, isso é muito relativo. Uhum. Eu estabeleço metas para os meus pacientes de acordo com a realidade deles e a introdução progressiva de mudança de hábitos. Porque nada que é muito radical, como eu falei, é sustentável. Então, para não haver frustração e para o paciente seguir no processo, eu estabeleço metas factíveis. Tem pacientes que vão perder 10% do peso em 1, 2 meses, mas tem pacientes que vão perder 5% do peso corporal nesse mesmo tempo e vai ser satisfatório. Isso daí vai da individualidade biológica de cada um. Além de todo o desbalanceamento bioquímico que essa pessoa pode estar, fisiológico, você associa muito isso à idade? Quanto maior é a idade do seu paciente, maior a dificuldade para ele perder peso? Quais são os fatores que dificultam a perda de peso? Bom, sono, inflamação, desbiose, idade é um fator que influencia pelo declínio hormonal. Então, assim, eu individualizo bastante. E Mica? A Mica trouxe, Fábio, só uma colocação, um termo, que eu acho que valeria a pena a doutora Amanda explicar dentro daquilo que é o dia a dia da área médica, que é a síndrome metabólica. Uhum. Fala um pouquinho para a gente. Então, já que a síndrome metabólica é um conjunto de doenças que tem como principal causa a resistência insulínica. Dentre elas, a obesidade faz parte de uma doença como causa resistência insulínica. E a síndrome metabólica ela é caracterizada por preencher 3 critérios dos 5 que a Organização Mundial de Saúde coloca como os critérios principais da síndrome metabólica, que são circunferência abdominal aumentada, HDL menor que 40 para homens e menor que 50 para mulheres, hipertensão arterial, glicemia de jejum alterada e triglicerídeos aumentados, maior que 150. Mica, você falou sobre o aumento de ingesta de proteína. A gente pode falar, então, que no congresso que você viu lá em Dallas não existe gerenciamento de peso sem esse consumo, um consumo adequado de proteína? Eles colocam uma fonte importante. E assim, o carboidrato é aquilo que não é um vilão, gente. Carboidrato, eu sempre falo que é necessário porque a gente precisa da glicose para funcionar, né? Mas de uma forma adequada. Então, o consumo balanceado, porque o outro ponto também muito discutido era quanto de gasto de energia, né? E metabolismo basal, porque às vezes faz todo o trabalho e o metabolismo basal da pessoa não foi ativado, ele continua ali naquela lentidão. Então, metabolismo basal, a questão do gasto energético, né? Teve eu estava aqui me lembrando, teve uma palestra que falava, né, que não é um emagrecimento, né, o tratamento não é
fit, né? Não se encaixa um para todos. Você precisa para cada um tipo de emagrecimento. E ele falou dos fenótipos de obesidade. Então, ele falou da pessoa que emocionalmente come mais, né? Então, ele falava do emotional hunger, né? Que tem a fome emocional. Tem a questão da fome cerebral, né? Da pessoa que come porque tem aquele instinto que vem, mas não é porque ele não tá com fome, mas tem um instinto. Tem o gut hungry, né? Que ele tem a fome intestinal. E tem o slow burning, que é a queima lenta. Então, ele classificava esses 4 tipos de fenótipos para fazer o tratamento lá, logicamente, voltado no medicamento. Então, ele foi lá, todos os medicamentos, ele mapeou e falou. Então, cada uma dessas categorias é em torno de 12%, 16%. Ele separou as pessoas pelos seus fenótipos e nisso ele viu, não posso fazer o mesmo tratamento porque um é emocional, o outro é o cérebro que está fazendo. Então, aonde atuar, né? Então, ele enquadrou cada paciente e do todo, 9% tinha os 4. É isso que eu te perguntar agora. Você tem como acumular os 4 fenótipos? Ele tinha ali dentro da estatística dele, 9% tinha esses 4 sintomas. O que é muito, né? É bastante, né? Então, aí nisso ele começou a fazer o mapeamento de como cuidar desse paciente com um resultado muito importante e trazendo um resultado melhor no final, porque ele entendeu a característica de cada um, né? Não adiantava dar o mesmo medicamento se ele era um compulsivo. O outro não adiantava porque era um depressivo. Então, ele viu que ele tinha que dar medicamentos diferentes para cada situação. E aí, dentro dessa questão, eu até esqueci qual que era a sua pergunta, fui falar do... Não, é isso mesmo. Ele diferenciou e trouxe também, né, que teria que ter a mudança do estilo de vida. Não adianta fazer tudo isso e a pessoa continuar comendo igual, achando que vai ter o resultado. Então, a atividade física, o sono também muito importante, como colocado pela doutora Amanda, o consumo correto de proteína, ele aparece. Tanto é que começou com 0,8 e aí ele falava para o obeso sarcopênico, lá numa das aulas, ele já falou em 1,2. Então, ele já aumentou a carga de proteína. É porque ele tem que correr atrás de um prejuízo, né? Se ele está sarcopênico, ele tem que anabolizar mais. E aí a gente também vive essa questão. No idoso também, eles colocam uma quantidade já maior de proteína, porque ele precisa. Aí você começa a ver, mas assim, sempre a partir de 0,8, que é o que seria para um adulto normal estar fazendo esse consumo. Então, a proteína realmente ele aparece. Foi tanto na obesidade sarcopênica, quando vai falar quando está fazendo o consumo do medicamento, de preservar essa massa magra, que é importante, porque na hora que você perde a massa magra, de novo, vai se acumular em algum outro local que não é para acumular aquela gordura. Então, a discussão foi muito nesse sentido. E um outro ponto que me chamou muita atenção nos posters é que em todos eles os posters eram voltados para crianças e adolescentes. Começar a educação da criança, da alimentação, mudar a alimentação da criança na escola, para ela começar a ter hábitos saudáveis, para não virar um obeso, né? Porque, estatisticamente, o que apareceu, quando você tem um obeso grave, ele gasta 3 vezes mais recursos, né? dentro do tratamento. Do sistema de saúde, dentro do sistema de saúde. Então, esse 3 vezes mais é o que eles querem evitar, trabalhando na prevenção. Né? E aí você imagina o que é esse custo de 3 vezes mais, vezes 30% da população, né? Então, o quanto que a gente está falando em desonerar essa questão da saúde pública, né? E aí, quando a gente traz isso para a nossa realidade brasileira, que é muito semelhante, né, o país também tem muito a ganhar com isso. Sim, trabalhar muito na prevenção dessa questão. E eles realmente, tanto tinha posters do pessoal do Canadá quanto dos Estados Unidos, mas eles muito
essa questão também fazendo associação da obesidade com traumas, né? Então, da pessoa ter traumas e se comer de forma compulsiva, mas desse tratamento das crianças, começar na educação delas, desde da infância, nas escolas, muito trabalho sendo feito nas escolas, para elas já começarem com uma alimentação correta, para não virar um adulto obeso, né? Então, tanto crianças e adolescentes. Por quê? Por causa dessa questão da memória fisiológica, que a partir do momento que ele tiver com aquilo dá de novo o gatilho e ele se tornar realmente um obeso. Eu, dentro das minhas teorias educacionais, eu penso que o nutricionista ele tinha que estar lá na grade total, semanal, ensinando as criancinhas a descascar os alimentos, a cozinhar devidamente os alimentos, para eles levarem, sim, esse querer para dentro das suas casas. Esse hábito, né? Afinal de contas, quanto que nós, pais, aprendemos com os nossos filhos, né? Imagina isso acontecendo dentro de todas as escolas, né, particulares, públicas, o quanto que isso geraria, de fato, dentro de uma mudança cultural mesmo, né? Mas a gente sabe que é uma jornada para que tudo isso também aconteça, né? Até porque a obesidade, a síndrome metabólica relacionada à obesidade, ela aumenta em 2 vezes a mortalidade da população geral e 3 vezes a mortalidade por causa cardiovascular. Isso aí. Você viu que a doutora Amanda é numérica, né? Ela faz tudo na ponta da... Doutora Amanda, conta um pouquinho para a gente qual é a sua abordagem quando você chega, né, e recebe um paciente que vem com essa queixa, dessa busca por um emagrecimento expressivo, vamos falar assim. Como que você atua? Então, eu visualizo o paciente como um ser global. Não é só o emagrecimento, é um contexto geral. De sono, intestino, inflamação, deficiências nutricionais, além de todo o contexto emocional. Cada vez mais existe esse comportamento que a Mica falou, da compulsão alimentar. As pessoas que consomem a própria emoção. Porque por mais que você aborde toda a questão fisiológica, a questão patológica do ponto de vista físico, se o emocional ele não for bem abordado e você não tiver uma boa conexão com o paciente, uma relação de confiança, esse processo ele não vai adiante. E dentro dessa construção dessa terapia, ainda voltando lá para a nossa proteína, como é que você balancia essa entrada da proteína na dieta do seu paciente para ele conseguir ter um sucesso na terapia de emagrecimento dele? Qual a importância da proteína no seu ponto de vista para o emagrecimento? Fundamental. Digo que fundamental porque a condição de ingesta de uma quantidade de proteína adequada é muito importante para a preservação e a perda de massa muscular um nível menor. Porque dificilmente você vai ver um emagrecimento isento de perda de massa muscular. A perda de massa muscular é inerente do processo. Só que para esse equilíbrio, eu direciono meu paciente para nutricionista, para poder haver o cálculo adequado dos macronutrientes. Porque não é só proteína, é o equilíbrio entre proteína, gordura e carboidratos. E assim, né, estatisticamente, dentro da sua realidade, você recebe muitos pacientes que buscam pelo emagrecimento, mas que, na verdade, antes de começar a emagrecer, você precisa tratar os micronutrientes. No final das contas, aquele paciente chega para você um tanto quanto que desnutrido? Isso é comum? Muito comum. É a realidade diária de um consultório, Jaque. E aí, né? Como emagrecer? E aí as pessoas vão às farmácias comprar os tradicionais medicamentos para emagrecer com uma total automedicação. E aí a coisa não funciona, os efeitos adversos acontecem para todos os lados, e assim o resultado não vem e a frustração só aumenta. E aí, para aquele paciente que emocionalmente já estava doente, só piora. Mas dentro dessa abordagem, doutora Amanda, traz para a gente o que é validado dentro da área médica como sendo medicamentos que vão ali ser ferramentas para o emagrecimento.
Então, Jaque, hoje os medicamentos mais utilizados no emagrecimento são os análogos do GLP-1, medicamentos para inibidores de apetite, os mais usados hoje são esses. E cada vez vai crescer mais, igual a Mica falou. Hoje a gente vê um grande consumo, uma grande prescrição de Ozempic, que hoje também já foi autorizado o Wegovy no Brasil, mas ainda não está sendo comercializado. E as classes dos análogos do GLP-1 são os queridinhos do momento. E, igual você falou, como são vendidos sem prescrição médica, cada vez mais nós escutamos nos consultórios: doutor, usei o análogo do GLP-1, usei o Ozempic, o Saxenda, e não tive efeito. Porque não é só o uso do medicamento. Isso aí. É a mudança do hábito de vida, é um corpo preparado para receber, um corpo nutrido que vai executar as funções metabólicas de uma forma correta. Não existe medicamento milagroso, né? E, Mica, você estava lá em Dallas. Eles não têm essa medicina personalizada igual a gente tem aqui no Brasil, né? Na realidade, eles começam a falar de medicina até nessa parte da obesidade, de medicina de precisão, né? Então, das ômicas, de você fazer a leitura realmente da necessidade desse paciente para conseguir, de alguma forma, ele ter uma resposta melhor, né? Quando ele fala que nem todo tratamento um tratamento não é para todos, ele já começa a olhar e começa a categorizar nesse sentido, mas que a parte das ômicas, né, da genômica, da proteômica, vem num crescente, ele vem. Só que eles vão trabalhar muito a questão do fenótipo. Foi que eu comentei com vocês. Então, não vai trabalhar no polimorfismo em si, mas naquilo que ele já está sendo expressado pelo meio ambiente, pela interação que ele tem com o meio ambiente, né? Então, entra o sono, entra a alimentação, a atividade física, como corrigir a rota dele. Então, vai ser um tratamento com um olhar mais abrangente. E o outro ponto que eles também falaram dessa questão do hepática, né, que a gente tinha comentado, a gente muitas vezes fala né, e a obesidade vai trazer isso. Então, ele fala dessa disfunção metabólica associada com o fígado, né, que não seria o alcoólico, não alcoólico. E aí entra as doenças que a doutora Amanda colocou, que é da síndrome metabólica, que causa uma sobrecarga hepática. E essa sobrecarga hepática traz um estresse oxidativo que a gente estava falando, né? Aumenta esse estresse oxidativo e faz com que não tenha uma funcionalidade mais e tenha mais inflamação. Então, de novo, o organismo, ele, independente da patologia que a gente esteja falando, ele é totalmente conectado, os órgãos estão conectados, né? E aí aparece a questão da desbiose, eles começam também a falar de aquermância, né? Porque a aquermância é o que faz a função de barreira intestinal para você melhorar essa funcionalidade do intestino, ele é extremamente importante também. Então, são pontos, né? Então, a microbiota, ele começa a aparecer com uma constância, até, eu acho que de obesidade era até mais esperado, porque a gente sabe que tem esse desequilíbrio e essa dificuldade de absorção de nutrientes. Então, eu acho que a quermância mucinífera, o Biomamps, ele entra muito nisso, porque no último estudo da Nature que saiu, ele falou melhorando a parte hepática, então ele trabalha na estetose hepática, vai trabalhar também na questão do aumento, principalmente de função de barreira intestinal, aumenta a termogênese, então fazendo a beta-oxidação da gordura. Então, você tem todos esses fatores que faz com que ele seja... E ele aumenta GLP-1 também, expressão de GLP-1. Por isso que ele é muito interessante, é uma cepa que a gente tem no nosso organismo, por isso que ele aparece mais em pessoas saudáveis do que no obeso. No obeso, você tem uma escassez da quermância, então onde foi o primeiro estudo. Então, ele talvez seja uma forma da gente conseguir trazer um reequilíbrio para esse organismo, para ele conseguir entender, eu tenho uma possibilidade aqui de melhorar o equilíbrio dessa microbiota intestinal. E qual é essa rota, quando a gente fala da carga genética do paciente? Qual o impacto da carga genética para que esse paciente seja, no futuro, ou ainda na infância dele, se torne um paciente obeso?
O que foi dito disso? Então, era a preocupação principalmente com os alimentos industrializados. Você via assim, toma um determinado tipo de alimento industrializado. O alimento industrializado, ele causa desbiose. Isso já é comprovado. Alimentos ultraprocessados, né? Aquilo tudo que a gente vê e não sabe identificar dentro da comida, nossa, né? Eu coloco aquela bolacha, o biscoito ali que tem corante, conservante, tudo isso gera esse alimento ultraprocessado, vai gerar a desbiose. Tanto é que esse artigo também que mostra quando você tem uma alimentação de ultraprocessados, você causa desbiose, você gera alargamento das tight junctions e tem realmente a inflamação. Quando ele colocou nesse estudo a quermância mucinífera e deu o ultraprocessado, não aconteceu essa desbiose. Então, ele protege essa função de barreira intestinal. Ele faz com que a gente se fortaleça, né? E aí você também tem uma melhora dessa questão de ansiedade, que foi interessante, porque também aparecia em muitos posters falando dessa superansiedade que as crianças vivem, que também gera essa questão da compulsão alimentar. Então, se você for olhar, está tudo muito ligado, né? Com certeza. Então, essa sociedade, né, essa criança que está nesse hiperlink, né, que a gente tem aí a infotoxicação, tem informação de tudo quanto é lado e não consegue processar e come de forma errada, a tendência dele a ter uma vida com um distúrbio metabólico já começa ali na infância. É o que eles estão tentando, ficou claro que é o que eles estão tentando bloquear. Tipo assim, a gente não quer que isso vire uma epidemia da criança já chegar na adolescência obesa. Doutora Amanda, dentro de todo o contexto fisiológico, a gente sabe do impacto que o sono gera no processo de emagrecimento, né? Hoje, dentro da sua realidade, como que funciona, né, o estilo de vida dos pacientes? Você observa que há um equívoco muito grande e uma dificuldade também muito grande nesse retorno de um estilo de vida saudável quando se pensa em um ciclo circadiano fisiológico? Sem dúvidas, sem dúvidas. O ciclo circadiano das pessoas estão alterados. A falta de rotina de sono, falta de horário para acordar, falta de horário para dormir, respeitar o pico hormonal, porque nossos hormônios são cíclicos, então ele é pulsátil ao longo de um dia. E o ciclo circadiano ele precisa ser respeitado para o corpo funcionar de forma adequada e favorecer o emagrecimento. Hoje, há um uso indiscriminado de tela, principalmente à noite. Isso interrompe a produção, mas prejudica a produção de melatonina, prejudica a qualidade do sono. A queixa da grande maioria das pessoas: eu acordo, mas estou muito cansado. O sono não reparador, pelo hábito mesmo. Falta de horário de sono e número de horas de sono inapropriada. A maioria das pessoas que chegam ao meu consultório dorme menos de 6 horas por noite. Isso dificulta muito o processo. E assim, quando você chega com o seu paciente, né, que ele está com esse distúrbio do sono, como é que você cuida dele? Como é que você ensina ele a se preparar para dormir? Primeiro de tudo, eu oriento reduzir luz e tela a partir de 21 horas. Isso daí é uma educação progressiva. Utilizo ativos para poder melhorar, para muitos reduzir o nível do cortisol, porque eles estão com o cortisol elevado esse horário. Uso adaptógenos para poder modular o cortisol. Uso melatonina para poder melhorar a qualidade do sono. Oriento sobre a importância de um ambiente mais escuro, de horário para dormir e horário para acordar. A rotina é o principal fator assim, determinante, Fábio. E aí a gente tem ainda, né, no nosso quarto, você foi lá, você falou que tem que apagar as luzes e se preparar para dormir. Mas no nosso quarto sempre tem aquele LEDzinho da televisão, tem o LED do ar-condicionado. Isso atrapalha também? Atrapalha.
Atrapalham? Então, Atrapalham. até esses LEDs eles atrapalham o ciclo circadiano. Aliás, vocês duas falaram de ciclo circadiano. Ninguém sabe o que é isso aqui não, tá? Vamos falar para a nossa audiência o que é ciclo circadiano? Então, é o nosso ciclo biológico que acontece em torno de 24 horas, que determina a nossa produção hormonal, nosso apetite, nosso bom funcionamento corporal. Então, se o ciclo circadiano está desequilibrado, significa que você já está com uma tendência enorme a entrar em um desequilíbrio metabólico também. Sim. E, doutora Amanda, você colocou bastante ali na sua fala sobre a importância do cortisol. Fala um pouquinho disso, né? Quais são os impactos e de onde vem esse cortisol aí tão alterado? Já que, primeiro ponto, o cortisol alterado vem muito do estresse. E o cortisol ele é um hormônio contra-insulínico. A resistência insulínica, que é inerente da obesidade, ela altera a pulsatilidade do cortisol. E isso altera todo o processo, todo o funcionamento biológico. E hoje, o estresse, a má alimentação, o sedentarismo são os principais fatores para a alteração do nível de cortisol. E, Mica, falando um pouquinho agora sobre inflamação, o que foi dito lá no Congresso de Dallas sobre inflamação, sobre a correlação da inflamação com os pacientes obesos, e também fala um pouquinho para a gente sobre as mitocôndrias, né? Como que eles têm visto o funcionamento das mitocôndrias no processo de emagrecimento. Como é que o pessoal tem ativado aí a melhor performance das mitocôndrias para melhorar o processo de emagrecimento? Ali eles falaram muito de balanço energético, né? Na verdade, quanto você gasta, quanto você produz e quanto você gasta. E lógico que a gente sempre estava em defasagem, enquanto que se gastava e se produzia menos também. Então, no obeso, você tem uma produção menor energética e um gasto menor, e aí tem a ver com o metabolismo basal, que às vezes a gente não se prende a isso, né? A gente está muito mais, quanto que eu vou? Mas será que meu metabolismo basal realmente está funcional, adequado para tudo que eu estou ajustando? Então, as dietas, muitas vezes, você faz, mas você tem que se prender a essa questão do metabolismo basal. Será que eu vou gastar aquilo? Ou se ele estiver muito lento, metabolicamente muito lento, não adianta também você diminuir a quantidade, porque ele não vai conseguir, ou aquela quantidade que era inerente a X, você diminuiu, mas aquilo lá, aquele seu organismo não está conseguindo responder. E não se trata de usar um termogênico, né, Mica? Não se trata de usar um termogênico, é realmente um ajuste metabólico, fazer com que esse organismo tenha uma condição de resposta e consiga melhorar. E vai ser como? Atividade física, eu vou produzir mais mitocôndria fazendo atividade física, e isso vai fazer que eu tenha biogênese mitocondrial, porque você mesmo que você dê um termogênico, se ele não tem mitocôndria para fazer a beta-oxidação, como é que eu vou fazer a transformação? Então, entra de novo na parte fisiológica. Então, eles falavam muito dessa questão do balanço energético, de quanto que a gente estaria gastando, e associado com essa questão do metabolismo basal, que é uma coisa que eu falei, nossa, eu nunca fiquei pensando em metabolismo basal. A gente pensa, vou dar termogênico, vou aumentar, vou dar um booster mitocondrial, mas assim, se eu não tiver o básico ajustado, eu não tenho o restante ali respondendo de uma forma adequada. Então, a mitocôndria ela também é extremamente importante nessa questão da obesidade, mas aí o estilo de vida que vai fazer com que você mude e tenha aumento, uma biogênese maior. E a inflamação, a gente sabe que é uma consequência, né? A pessoa obesa está mais inflamada do que uma pessoa saudável. Então, ela também perde a capacidade de resposta metabólica do organismo. Então, está tudo associado, tudo começa ali, já lá, quando ela já está no sobrepeso, já está sinalizando. E é muito interessante, né? Porque popularmente, isso é assim, é um ditado quase que brasileiro, né? Vitamina do complexo B engorda. Né? Não posso tomar vitamina do complexo B porque eu preciso emagrecer. E, no entanto, acho que até vale a pena a gente frisar um tanto quanto isso, porque a quantidade de vitaminas do complexo B que estão diretamente na presença ali do metabolismo mitocondrial são quase todas, né? E aí a gente fala assim, como não? É o contrário, né? Um organismo bem nutrido, metabolicamente preparado para que a orquestra aconteça, né? E aí
Eu acho que a grande aflição é, até do profissional, o paciente. Ele está muitas vezes disposto ou ele entende que essa proposta de tratamento ela é uma proposta burocrática? Hoje a população está mais consciente. Cada vez mais você está se tornando mais consciente. Então, assim, em busca mais de informação, a era digital tem facilitado um pouco mais isso. A gente está numa fase de ruptura de algumas crenças, porque a pandemia, o Covid, veio também para quebrar alguma dessas crenças, Jaque, visto que, por exemplo, não só para o metabolismo mitocondrial relacionado ao emagrecimento, mas uma questão muito colocada no consultório depois do Covid eu estou muito esquecido. E se sabe que as vitaminas do complexo B estão relacionadas à cognição. Então, hoje já tem uma resistência menor em consumir determinados nutrientes visando o emagrecimento, porque já se sabe que a pessoa precisa melhorar de um ponto de vista global. Porque cognição, pele, cabelo, unha, tudo está relacionado, tudo que está funcionando mal está relacionado à inflamação e ao contexto, igual a Mica falou, global do funcionamento corporal, de uma questão do ponto de vista metabólico adequado. Muito bom. Mica, exatamente, né? Porque assim, quando a gente fala do complexo B, vocês falaram de toda a carga nutricional dele, ele também é subsídio, substrato para a produção de quase todos os neurotransmissores, né? Então, realmente é um paradigma que precisa de ser quebrado. Mas, Mica, quando a gente fala do consenso de emagrecimento saudável, o que não pode faltar, no seu ponto de vista, depois que você foi para Dallas? Eu acho que a gente tem que sempre estar em movimento, né? Independente da idade que a gente tenha, e para poder manter a saúde, essa questão da atividade física, ele vai fazer mais biogênese mitocondrial, libera hormônios, neurotransmissores que são importantes para a própria saúde mental, né? Então, você não vê... Lógico que num esportista de alta performance a gente vê que ele pode ter depressão, mas em alguém como nós, que praticamos de uma forma razoável, melhora a oxigenação, né? Então, eu preciso de mais oxigenação no cérebro. Vai fazer como? Abrir a janela não vai resolver. Então, quando você pode ver, quando você faz uma atividade física, você vê, eu consigo ter essa mente. Aí, com o Covid, eu concordo com a doutora Amanda, o Covid, ele, na verdade... ele foi um choque, né? E aí as pessoas que eram obesas tinham a tempestade lá de inflamação e a obesidade, você tem mais interleucina 6, sim, nos adipócitos, e isso muito mais inflamado assusta as pessoas. E é uma coisa que eu falo sempre, gente, imunidade é algo que é construído. Não vai ser de um dia para o outro porque você tomou um suplemento que você vai ficar imune. Imunidade é ter um bom intestino, é ter uma boa alimentação, ter um bom sono. Isso vai te dar imunidade, você vai adoecer menos. E isso também faz com que você tenha uma capacidade de resposta melhor. O que a gente está ali, como eu falei lá anteriormente, ter saúde é ter homeostase celular. Se a célula está no ambiente bom, saudável, ele vai funcionar, vai sinalizar, vai mandar tudo isso. Então, a atividade física, hoje, ele é um grande... Porque, se a gente olhar lá na era paleolítica, o homem saía para caçar, estava se movimentando, né? O que é que a gente perdeu no meio desse caminho? Fala. Comendo proteína, né? Ou vegetal. Mas o que nessa evolução toda, se a gente parar, vamos pensar evolutivamente, né? Antes as pessoas andavam, não tinham carro, andavam. Ou andava de bike, ou andava... Hoje, o que é que a gente faz? Hoje a gente pega o carro, sai e se movimenta muito menos. Ou a gente encomenda as coisas para virem até a gente. Não, mas pode ver, a gente não tem mais... Esse hábito vai se perdendo. E as crianças, ainda mais, porque fica nessa era digital. E você tem, que foi aquilo que a gente falou, será que essas crianças vão viver mais? Por quê? Se a gente olha ali no passado, se a gente pega os nossos avós, eles tinham uma rotina, né? Ia dormir com as galinhas, acordava com as galinhas e ia dormir com as galinhas. Então, eles tinham um bom sono. Você olha pessoas que têm
80, você vê que eles às vezes estão melhores do que muitos Sim. jovens. Eles tinham bom sono, se alimentavam em hora correta, tinha essa disciplina e tinha menos essa infoxicação, esse monte de negócio que não tinha nem como pensar em ansiedade, porque não tinha. Daqui um ano eu vou saber que alguém morreu lá no Alasca. Ah, nossa, morreu, e agora estou sabendo. Então, tem esse sofrimento que se faz e as pessoas ficam enclausuradas. Enclausuradas. Isso. Então, eu acho que a atividade física é um ponto, esse Primordial. movimento. Não só atividade, movimento, né? Que nem a francesa anda quase 80 quilômetros por mês, porque elas fazem tudo andando. Então, elas comem, você vê que os pratos, quando elas comem três, né? Ué, como elas são magras? Porque tem a questão do movimento. E isso a gente perdeu, né? Eu vejo assim por São Paulo. São Paulo, a gente pega o carro, não sai andando, né? Ah, eu vou sair daqui, vou até lá no Ibirapuera, mesmo sem vou pegar o carro, vamos de carro. Então, talvez isso é algo que se perdeu no tempo e que a gente tem que resgatar. É um ponto que é importante. Doutora Amanda, hoje, né, a gente vem aí vivendo o boom do lipedema. Isso é um fato, né? Nunca se falou tanto. Mas correlaciona um pouquinho aí para a gente, né, a diferença entre lipedema e obesidade. Primeiro, né, explica o que é lipedema. Então, lipedema é uma doença crônica, uma condição crônica de inflamação com acúmulo de gordura mais localizada. Muitas vezes o lipedema ele está associado à obesidade, mas o lipedema e a obesidade são patologias diferentes que podem ser encontradas no mesmo paciente. O lipedema ele é uma gordura mais subcutânea, nodular, e um paciente que ele tem uma condição inflamatória muito importante. A obesidade, ela já tem uma gordura mais abdominal. O lipedema ele pode ter uma circunferência abdominal mais fina, na grande maioria das vezes. E na obesidade, muitas vezes o exercício físico e a alimentação já são suficientes para o tratamento. No lipedema, não. Nem sempre o paciente vai ser responsivo a só atividade física e a alimentação. Precisa de outras estratégias, inclusive hormonal, para o tratamento. Isso é importante, né? Eu falo que lipedema é um assunto à parte, né? Completamente. Mica, e a farmácia de manipulação, como que você vê ela ajudando toda essa questão do emagrecimento, na padronização, na personalização de tratamentos para promover o emagrecimento? Eu acho que essa individualização das doses é algo que é extremamente importante. Acho que a doutora Amanda pode dar um medicamento lá na mesma dosagem para vários pacientes. Vocês vão pegar uma categoria obeso e todos podem ter uma resposta distinta ou rejeitar. Eu acho que essa individualização é aquilo que a gente estava conversando. O diagnóstico é extremamente importante, mas o diagnóstico que eu digo é a associação do laboratorial, a associação da informação da anamnese clínica, para você conseguir fazer a melhor suplementação, né? Precisa do complexo B? Às vezes, num produto acabado, você não vai ter tudo aquilo que ela olhou que aquele paciente precisa. Então, trazer essa individualização para a necessidade do paciente, e não é porque é obeso é tudo igual. Né? Cada um pode ter uma necessidade distinta, de doses distintas, e fazer com que esse metabolismo realmente venha a funcionar de uma forma mais efetiva. Então, acho que isso é extremamente importante. Eu falo que o mercado brasileiro é um mercado privilegiado nesse sentido, porque se a gente olha, né, pelo mundo, esses dias eu estava com o pessoal, acho que uma africana lá conversando, e fui falar do compound pharmacy. Ela olhava assim para mim: o que será que essa moça está me falando, né? Eu tentando explicar da farmácia magistral para ela, e eu falei: não, isso aqui só tem no Brasil, então é muito forte no Brasil. Então isso também faz também com que o médico ele também tenha opções diferenciadas que muitas vezes demora a vir no industrializado. E pode ser uma ferramenta, naquele momento, muito importante que a farmácia magistral acaba oferecendo, porque o médico vai estar validando dentro de uma prescrição, né? Então, eu acho que isso é um diferencial. Qual é a sua visão sobre isso, doutora Amanda? Como é que a farmácia de manipulação participa do seu dia a dia?
Fábio, no meu ponto de vista, não existe nutrologia sem a farmácia magistral. O médico e o farmacêutico, eles são grandes parceiros. Até porque, como a Mica falou, a personalização, a individualização, o que uma pessoa vai responder numa dose X, o outro vai precisar de uma dose, às vezes, 3 vezes maior para ter uma resposta semelhante. Então, assim, a interação, o fato de usar substâncias, às vezes, antes de chegar na farmácia alopática, para a gente na grande maioria dos casos, é o sucesso do tratamento dos nossos pacientes. Isso é uma realidade, né, Jaque? Porque a gente, na farmácia de manipulação, né, Mica, a gente consegue, muitas vezes, lançar produtos e usar produtos nas terapias personalizadas que ainda não estão nem disponíveis para grande escala, né? Porque, muitas vezes, esses produtos que são altamente específicos e não têm uma quantidade muito grande para atender grandes demandas, né? Então a gente consegue ir à frente do tempo em relação à própria indústria farmacêutica e a gente se torna muitas vezes até um laboratório para a própria indústria farmacêutica, né? Porque eles estão lá sempre observando o que está acontecendo no nosso mercado hoje, que é um grande lab, para que eles possam depois fazer o lançamento. A gente tem visto isso com uma certa frequência hoje no mercado, né? E ainda, né, Fábio, complementando, existem certos insumos, até pelo custo agregado, eles não vão ser industrializados. Né? Então, acaba que se eles não estivessem ali disponíveis na farmácia magistral, possivelmente a população não teria acesso. Isso é um grande tabu, né? Porque, infelizmente, ainda o tratamento personalizado ele não consegue abranger um grande número de pacientes, né? Justamente pelo custo, né? Ele é um tratamento ainda com custo muito elevado. Mas aí, Mica, lá fora, quando você vê justamente essa medicina precisa, como é que eles estão? Eles estão usando só medicamento ou eles lançam mão de todas aquelas vitaminas, né? Porque quando você vai principalmente para os Estados Unidos, você vê uma gama enorme de vitaminas, de aminoácidos, né? Que estão disponíveis naquelas farmácias que parecem mais shoppings, né? Como é que eles têm visto isso lá? O que eu, na verdade, até nessa última visita, estava na farmácia lá olhando e eles têm os testes, né? Testes ali sendo vendidos, testes genéticos, teste para digestão, teste para cetose, teste para... Você tem uma gama ali de testes. Um laboratório. Um laboratório. Porque, na verdade, o modelo de saúde é diferente dos Estados Unidos e do Brasil. A gente tem o SUS, nos Estados Unidos é de uma outra forma, mesmo a prescrição é parte paga pelo governo e parte paga pelo seguro. Então, assim, é muito diferente o modelo de trabalho, tanto na Europa e Estados Unidos, em relação a essa questão do uso do medicamento, né, via farmácia de manipulação. Por isso que você fala que a gente é privilegiado, né? Porque Sim. a farmácia de manipulação até existe, as compound pharmacies, né? Só que o objetivo delas é muito mais adaptar medicamentos industrializados para certas doses que você não encontra em larga escala, não é isso? Isso. Porque, na verdade, quando a gente fala da farmácia de manipulação, aqui também foi isso, né? Medicamentos de demanda específica que a indústria não faz, a farmácia de manipulação ofereceria para a população. Então, ela vem disso, mas aí teve uma grande evolução. Eu acho que isso é uma grande vantagem, porque a medicina, eu falo que ela é muito dinâmica, às vezes aquilo lá atrás não era isso, e você começa a estudar e vê que aquela coisa da biologia molecular, isso é funcional, eu posso fazer, né? Então, aquele médico que está olhando, que está estudando, nossa, isso aqui, esse artigo me mostra um caminho, mas aí, como é que eu vou fazer, tá falando disso e não tem como, né? Esses dias eu estava com um médico argentino, ele fala só de intestino, né? O doutor, esqueci o nome dele, lá da nutrologia, e ele estava falando da quermância, que a quermância só existia um produto na Noruega. Ele terminou a aula, eu falei, não, doutor, calma lá, né? Calma lá. Eu falei, a gente tem... Não, mas ele, não estou entendendo. Eu falei, não, a gente tem aqui na nossa farmácia de manipulação a quermância mucinífera pasteurizada disponível. Ele falou, como? Ele falou, eu estudo isso há tanto tempo e nunca ouvi dizer. Então, isso é uma grande vantagem. Então, o médico... E essa é a falta que faz um farmacêutico magistral para um médico, né? Porque Sim. muitas vezes a gente fez em alguns outros
episódios do podcast, a gente começou já até a ouvir médicos de fora que estão pedindo as fórmulas para os pacientes deles aqui no Brasil para mandar para a Europa, Estados Unidos, para outros lugares, justamente por causa dessa facilidade que eles têm em personalizar o tratamento dos pacientes deles, porque lá não tem. Né? Isso é um grande diferencial, porque o médico ele tem essa possibilidade de fazer uso de algo que em nenhum lugar... Ele falou, nossa, não tem em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos. Eu fui lá olhar, tudo que era de probiótico, não tinha, como eu disse, não pode ser probiótico, porque ele é uma gram negativa, tem que ser a pasteurizada. Mas isso é um grande diferencial. E isso faz, e eu falo isso com muito orgulho, né? Eu participo de muitos congressos e quando eu vejo os médicos brasileiros brilhando lá fora, eu falei, essa é a medicina que é respeitada, né? Porque todo mundo olha, a gente não publica tanto quanto um chinês, quanto mais na prática clínica, eu acho que não tem quem bata o médico brasileiro. Você falou de nutrologia e você também, doutora Amanda, falou sobre nutrologia. E aí, assim, eu acho que vem uma dúvida na cabeça, né? Qual é a diferença aí do médico nutrólogo, doutora Amanda, e do nutricionista? O médico nutrólogo, como você falou, ele foi formado em medicina, ele está aqui para poder fazer diagnóstico de doenças, corrigir deficiências nutricionais e orientar quanto à necessidade da dieta, mas o nutricionista é quem vai fazer o cálculo, o equilíbrio, o balanço dos macronutrientes de forma adequada e individualizada. Ele é um profissional que se formou em nutrição e a parceria entre o nutrólogo e o nutricionista é assim, 100%. Ou seja, não são profissões concorrentes, né? Não, são profissões complementares. Assim como um bom nutrólogo tem um bom farmacêutico, ele também precisa de um bom nutricionista. Com certeza. Isso é o que a gente estava falando agora, né, Mica? Do equilíbrio, né? Até porque, né, dentro de uma realidade alimentar no dia a dia, o médico não consegue ir tão longe, né? E cabe, de fato, ao nutricionista conseguir fazer toda aquela, aspas, teoria, de fato, acontecer na prática também, né? Porque a mudança de estilo alimentar também não é algo do dia para a noite. Não. E tem que ser adequada à realidade de cada pessoa, ao paladar. O que é muito comum de se ver são pessoas com paladar completamente infantil. As pessoas consomem cada vez mais alimentos palatáveis e querem resultados através daquela alimentação. Então, a mudança e a introdução progressiva de novos alimentos. Isso daí, infelizmente, não cabe à realidade do médico. A gente precisa do profissional, igual você falou, é uma profissão complementar. A gente precisa do profissional para isso. Mica, e assim, para a gente entender um pouco de todo esse aprendizado que você teve em Dallas, nesse congresso de emagrecimento, fala pra gente agora, assim, a pergunta de $1 milhão, né? Como que você mapeou na sua cabeça, que eu tenho certeza que você mapeou isso, algumas estratégias para promover um emagrecimento saudável? O que ficou marcado para você nesse congresso, que você pode trazer para a gente assim, em primeira mão, para falar para a nossa audiência, assim, olha, pensou em emagrecer o seu paciente, pense em fazer isso. Pode falar não só de medicamento, não só de manobras terapêuticas, medicamentosas, mas também de mudança de estilo de vida. O que foi mais dito que ficou ecoando na sua cabeça? Essa questão da modulação metabólica, não olhar a gordura só como a visceral, que a gente está muito acostumada na obesidade. Isso ficou muito na minha cabeça, porque toda vez que eu pensava no obeso na minha cabeça, eu pensava nessa questão da gordura visceral. Mas a gordura ectópica, que ele fala em outros órgãos, né? Então, se eu for pensar no pâncreas, também pode ter gordura. Eu posso ter gordura, e quando ele falou que tinha gordura no pescoço, eu falei, nossa, a gente tem. Então, essa gordura distribuída, que a gente não está enxergando, e a gente às vezes acha o gordo é aquele lá que está só aqui no visceral, é um ponto que eu acho que é importante. E o outro também, que assim, quando eu falo no índice de massa corporal, um gordo e um magro pode ter o mesmo índice de massa corporal, isso também não diz muito. Então, eu preciso ir muito além dessa leitura. Então, por isso que a parte dos exames laboratoriais, do diagnóstico, da leitura
do todo é muito importante, né? Ah, eu vi lá, o resultado deu esse índice de massa corporal. Ele colocou vários, né? Ele colocou de idades diferentes com o mesmo índice de massa corporal e o idoso com muito mais gordura do que o jovem. Então, quer dizer, a gente realmente abrir o olhar, né? E pensar que esse obeso ele pode ser saudável, de repente ele é muito mais saudável do que o magro. Né? E que o magro também não pode se gabar. Ah, eu sou magro, eu sou saudável. Isso também para mim ficou assim. Ficou claro, porque quando a gente vai para os congressos, só vê uma parte, um lado só, a gente está com aquele olhar para um lado só. E aí eu comecei a olhar do outro lado, falando, gente, no fundo, a gente tem que ter realmente uma boa anamnese para ver aonde que está o erro. E o erro vai acontecer nas duas pontas, tanto no magro quanto no obeso. Você vai ter esse erro, porque aqui vai estar faltando talvez uma massa muscular e pode disparar uma síndrome metabólica, pode ter um diabetes, porque não tem aonde fazer essa sustentação, e o obeso também. Então, quer dizer, acho que o que ficou marcado assim, o obeso não é porque você tem uma gordura visceral que você é. E também, se você não tem, é magro demais, também não quer dizer que você é o saudável. Então, eu preciso cuidar da saúde para envelhecer de uma forma bem boa. Né? Composição corporal, né? Eu acho que essa essa deve ser a busca, né? E não ficar ali com aquele layout básico de um manequim, porque eu visto um manequim X, eu estou bem. O estigma, você pode ser desnutrido, mesmo magro, você pode ser desnutrido, como o obeso também é desnutrido. Você falou alguns fatores que denunciam isso, né? Você falou queda de cabelo, a má formação de unha, né? Todos o aspecto da pele, todas aquelas... Isso ficou bem acho que ficou marcado na minha cabeça, principalmente essa questão, né? Porque antigamente você tinha aquele paradigma de quem está não saudável, né, que está doente, é só o obeso. Você trouxe essa questão do magro também pode estar não saudável. E só mais um ponto, só não romantizar também, porque o obeso pode... Não pode estamos ser, romantizando. Não, estou até falando, eu vou até comentar, porque a senhora que trabalha comigo, ela foi lá e ela começou a brigar com a pessoa que estava fazendo ultrassom, porque ela falou que ela estava com gordura. Ela falou, a senhora está com um sobrepeso, falando. E ela veio me falar indignada. Aí eu virei para ela e falei assim, não, a senhora está acima do peso. Ela, como? Eu falei assim, a senhora vive doente. Eu comecei a enumerar, ela ficou me olhando. Eu falei assim, tem que cuidar. Então, às vezes, como a internet romantiza as coisas, né? Tudo agora a gente tem que aceitar tudo. Em primeiro lugar, a gente tem que ter saúde. Uma coisa é diversidade e outra é doença, né? É algo que a gente precisa pensar, não romantizar. Não, pode, gente, desde que a gente esteja com saúde. Então, acho que é um pouco a minha leitura, né? Porque eu vejo muito, não, porque agora é isso, é a diversidade, mas não em si a diversidade, a gente tem que ser saudável, independente da forma que a gente esteja, a saúde, o nosso metabolismo, tudo isso tem que estar funcionando. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, Fábio. Eu voltei com esse olhar, falei, poxa vida, né? A gente acha que... Porque como criam modelos na nossa cabeça, essa pessoa é desse jeito, ela é saudável, isso não quer dizer que ela é saudável. Tem muitas outras coisas que a gente precisa olhar para realmente, né? E a gente tem uma população, principalmente as mulheres, entrando aí na menopausa, e a gente sabe que essa questão da síndrome metabólica, das doenças cardiovasculares também tem um impacto importante no nosso envelhecimento e a gente precisa considerar, né? A gente tem aí uma população de 55% de mulheres, que é maior do que os homens. Como é que a gente vai envelhecer? Isso aí. E a gente vem de uma cultura também, graças a Deus está havendo uma ruptura, mas a gente vem de uma cultura de que sobrepeso e obesidade está relacionada a um IMC maior do que 25. Uhum. E não considerando a composição corporal. Existem pessoas com IMC dentro da faixa de normalidade, no entanto, que são considerados são considerados sobrepeso, tem um percentual de gordura aumentado. Sobrepeso não, mas com percentual de gordura aumentado. E na realidade de um consultório, também tem pessoas que procuram performance, e são pessoas que têm IMC
na classificação entre obesidade grau 1, mas tem 15% de gordura corporal, você vai me falar que essa pessoa é obesa? É sempre priorizar a longevidade, a composição corporal e os exames laboratoriais, um equilíbrio metabólico mesmo. É isso aí. Então, doutora Amanda, e qual é a sua rotina, então, quando o paciente chega no seu consultório? O que você, quais os primeiros passos, o que você tenta enxergar naquele paciente para poder conduzir ele a uma terapia de sucesso? Primeiro ponto, os hábitos de vida, uma anamnese bem feita, entender a rotina, entender o comportamento desse paciente. A partir daí, realizar a realização da bioimpedância, os exames laboratoriais, exames de imagem, porque, como a Mica falou, tem pessoas que vão estar dentro de um peso adequado, porém vão estar com esteatose hepática, porque ter peso adequado não é garantia de que não haja uma resistência insulínica, que não haja alguma outra comorbidade. Então, tudo muito direcionado de acordo com a anamnese, Fábio. Fábio, vamos então de quiz com a doutora Amanda e com a Mica? Para a gente finalizar, então, o nosso formulando de hoje, a gente vai fazer algumas perguntinhas para vocês, falando algumas dores, e aí vocês vão trazer para a gente o que vocês usam, tanto você, doutora Amanda, no seu dia a dia no consultório, para combater essas dores, e você, que tem a cabeça totalmente globalizada em todos os ativos possíveis para combater essa dor, tá bom? Vamos começar logo assim, né? Inibição de apetite. Que todo mundo quer, né? Chegou no consultório, todo mundo quer parar de comer. Análogo do GLP-1. Imbatível, né? Você, Mica. Você pode complementar com a quermância mucinífera, porque ele aumenta a expressão de GLP-1 e diminui a resistência à insulina. Você tem a potencialização aí do efeito, né? Aumento da sensibilidade à insulina em seus receptores. Crominex, berberina. Ia falar a famosa metformina, né? Sim, metformina também, sem dúvida, né? Com certeza. Com certeza. Ela tem o seu altar. Tem o seu espaço, com certeza. E biogênese mitocondrial. Melhorar a energia, como é que a gente faz? Qual é a dica de vocês? O Extend é um produto que eu tenho visto um bom resultado associado até com a própria atividade física, até o próprio Glisodin, porque você diminui o estresse oxidativo. Diz pra gente. Maxolve. Maxolve. Então, vamos lá. Otimização dos níveis de cortisol. Adaptogênicos. Adaptógenos. Rhodiola, ashwagandha. Fala pra gente pelo menos uns 2, 3 adaptogênicos. Rhodiola, ashwagandha também são os clássicos, Os clássicos, né? Ansiedade e compulsão alimentar. Bupropiona e naltrexona. Ixi, essa parte de medicamento. Mas manda o que você tem de suplemento. Qual é a sua dica para ansiedade? Ansiedade, a ansiedade, o que eu gosto bastante é o Neuropsiquer. Que ele ajuda bastante, que são os psicobióticos. Com certeza. Qualidade intestinal. IBS Care. Biomamps. E sono? Sono Zembrin com fosfatidilcerina. Eu gosto. Melatonina. Termogênese. Fitgen. Aqui eu pensando. Tô pensando. Você. Midburn, Capciate, Evodia. Bem lembrado. Antioxidante. Nem sei o que a Mica vai falar. Antioxidante vai ser Glisodin, mas para estresse oxidativo. E você, doutora Amanda? Eu gosto muito do Glisodin também. Anti-inflamatório. O anti-inflamatório, eu gosto bastante do FC oral. Curcumina. Pensei que você fosse falar Cronic. E otimizar a massa óssea. Massa óssea? Eu acho que é a atividade física associada com uma boa suplementação. Você? Atividade física, peptídeos do colágeno, Cronic. A resposta é excelente. É um fato. Então, vamos lá. A sarcopenia. Sarcopenia precisa ter musculação, não tem jeito. Associado com suplementação, seja de whey, de peptídeos de colágeno, tem que ser uma boa associação. Whey, creatina. Creatina também. Mica, doutora Amanda,
Quero agradecer muito a vocês, a sua presença de vocês aqui nesse Formulando, onde a gente falou muito sobre emagrecimento, as estratégias aí que a Mica trouxe para a gente lá dos Estados Unidos, o que tem sido dito de novo, e toda a sua experiência de consultório, doutora Amanda, é muito importante para a gente ter esse respaldo clínico, para a gente mostrar para a nossa audiência como que é o dia a dia de um médico nutrólogo e como que você conduz o seu dia a dia para levar os seus pacientes ao sucesso. Obrigada, doutora Amanda, obrigada, Mica, e obrigada a você que ficou com a gente até agora, e aguarde o nosso próximo Formulando.